pela Rita, nós temos uma amizade que já vão mais de 20 anos. Irmãos, agradeço também, reverendo Eliezer, e a todo o conselho da igreja, pelo convite, por poder estar aqui com os irmãos. Me sinto muito honrado. Bom, como o reverendo Washington disse, eu sou lá de Itanhaém, moro perto da praia, e se os irmãos quiserem passear na praia, estão convidados para passar em casa e tomar um cafezinho. Café não, né? Café está caro, né? Um chá, pelo menos um chá, vocês podem ir lá, chá não vai faltar para vocês. Vocês podem, estão convidados a ir na minha casa, lá na beira da praia, perto da praia, tomar um chazinho, tá bom? Vai ser um prazer receber vocês. Irmãos, eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que eu compartilhei com a minha igreja e eu gostaria de compartilhar com vocês o texto que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, dos versos 6 até o verso de número 8. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 a 8. Eu uso a versão atualizada, creio que os irmãos também, ou pelo menos a maioria. Então, vamos fazer a leitura todos juntos. A palavra do Senhor diz assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti pelo privilégio que o Senhor nos concede. Na noite deste dia, nos reunimos na Tua casa para prestar-lhe culto. Obrigado, Senhor, pelas leituras que já foram feitas da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelos cânticos, pelos hinos. E agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco através da exposição da Tua Palavra. Que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos compreender o que o Senhor tem a nos ensinar à luz desse texto que nós acabamos de ler. Obrigado, Senhor, porque é um privilégio. Podemos, ó Deus, ouvir a Tua voz através das Escrituras. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Me permita fazer 3 perguntas para você. Primeiro, você é um cristão autêntico? A segunda pergunta, você tem as marcas de um verdadeiro cristão? E a terceira pergunta, se você estivesse na presença do Senhor Jesus, na presença daquele que está assentado num alto e sublime trono, você estaria satisfeito com a sua vida cristã que você tem levado até hoje? Amados irmãos, quando nós olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo, ele foi um homem tremendamente usado por Deus, e este homem carregava sobre si, sobre o seu corpo, as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo, ele era um verdadeiro cristão. Em Atos, no capítulo 9, nós encontramos a narrativa do evangelista Lucas, que nos informa acerca da conversão de Paulo, que antes se chamava Saulo, mas no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus e ele foi totalmente transformado pela graça bendita do Senhor. E a partir de então, Saulo deixa de se chamar Saulo e passa a se chamar Paulo e começa a pregar o evangelho da graça aos gentios.
Paulo foi o pioneiro, o missionário transcultural, que levou o evangelho do Senhor Jesus ao continente europeu. Quando o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta ao jovem pastor Timóteo, ele se encontrava preso na capital de Roma, e certamente depois da sua quarta viagem missionária, isso acontece no ano 64 a 68 depois de Cristo, e Paulo escreve essa carta com precisão a esse jovem pastor. Nós não sabemos exatamente o motivo da sua prisão e nem as razões por que Paulo havia sido preso. No entanto, nós entendemos que Paulo insistia em pregar o evangelho e isso incomodava o imperador romano. Certamente Paulo ele foi preso de forma injusta e o seu julgamento estava para acontecer, e certamente também Paulo ele tinha consciência de que ele seria julgado injustamente, condenado à morte pelo tirano romano. Portanto, nós cremos que essa carta de Paulo a 2 Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo. Ele agora, veterano, escreve esta carta para Timóteo com um propósito de encorajá-lo, de fornecer a esse pastor um incentivo no seu ministério pastoral. E aqui, meus irmãos, nós vemos este apóstolo dando instruções do que ele deveria encontrar enquanto pastor, e nesse texto que nós lemos do verso 6 até o verso 8, o apóstolo Paulo ele fala da sua vida cristã. Primeiramente, ele informa o seu presente. Depois ele faz uma retrospectiva da sua caminhada cristã e, por fim, ele assegura o seu futuro, ele traz esse vislumbre do futuro. Então, é o último testemunho de vida do apóstolo Paulo, e por essa razão nós vamos meditar no seguinte tema: as marcas da vida cristã. Então, a vida cristã, ela é marcada pelo altar. O verso 6, o apóstolo Paulo diz assim: estou sendo oferecido por libação. Em uma tradução mais literal, nós poderíamos dizer: minha vida já está sendo colocada no altar. O apóstolo Paulo ele compara a sua vida com um sacrifício, com uma oferta. Tão perto ele está do martírio, e ele crê nisso, ele sabe disso, e ele fala como se esse sacrifício já estivesse começando. Então Paulo ele prossegue dizendo: o tempo da minha partida é chegado. Paulo estava convicto de que ele não sairia daquela prisão. Ele seria martirizado, e o tempo da sua partida é chegado, e a sua morte seria um sacrifício vivo ao Senhor. Ele estava seguro disso, de que morreria pelo Evangelho de Jesus. E se o apóstolo Paulo estava pronto para morrer, é porque ele já havia morrido há muito tempo atrás. O apóstolo Paulo já havia morrido lá no caminho de Damasco. Ele mesmo disse na sua primeira carta, em Gálatas, no capítulo 2, o verso 19 e 20, ele diz: morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida do apóstolo Paulo era marcada por uma vida no altar, ou seja, pelo sacrifício. Ele estava pronto para morrer fisicamente em Roma, pois há muito tempo ele já estava crucificado com Cristo, vivendo para Deus e não mais para si mesmo. Paulo já havia morrido,
para os seus desejos, para os seus impulsos carnais. Paulo agora estava vivenciando os planos eternos de Deus. Paulo travava uma batalha com ele mesmo, a fim de não fazer aquilo que ele queria, mas fazer a vontade de Deus. A vida no altar de Paulo revela também uma vida de libertação das coisas deste mundo. Veja, o termo partida que Paulo usa aqui, é um termo que se tornou usual para expressar morte. Mas também esse termo significa desatar, desamarrar, podendo ser usado no sentido de libertação de algemas. Em suma, o que Paulo está colocando aqui é que a sua vida está no altar de Deus e ele seria libertado a cada dia das coisas deste mundo. A vida no altar é um fato, é uma marca na vida do cristão. O altar é um lugar de sacrifício, o altar é um lugar de negar a si mesmo. O próprio Jesus afirmou: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Meus amados irmãos, quase sempre nós tratamos a nós mesmos como se o nosso eu fosse muito mais importante do que qualquer outra coisa no mundo. E se nós quisermos, de fato, ter uma vida cristã autêntica, nós devemos, assim como diz o texto que está aqui, convém que eu diminua para que ele cresça, convém que ele cresça e que eu diminua. De fato, a primeira marca na vida cristã é renunciar a si mesmo, é ter uma vida no altar. E Paulo, ele diz isso quando ele expressa a seguinte maneira: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. A segunda marca na vida cristã é a coragem. O verso 7 diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo se volta a contemplar o seu ministério de aproximadamente 30 anos. E ele descreve aqui concretamente, sem jactância, com 3 expressões concisas. Ele primeiramente afirma: combati o bom combate. Paulo está aqui combinando as metáforas do soldado, ou pelo menos as metáforas de um lutador, de um gladiador romano, um autêntico gladiador que enfrentava o seu inimigo com bravura e com muita coragem. Um teólogo presbiteriano, puritano, chamado Matthew Henry, ele diz assim: Paulo não temia a morte, porque tinha testemunho da sua consciência de que, pela graça de Deus, ele tinha, em alguma medida, correspondido às expectativas do propósito de vida. Então, nós encontramos aqui 2 imagens relacionadas ao esporte: um lutador ou um pugilista determinado. Paulo deu o melhor de si na luta, e de fato houve um combate contra a carne, como ele expressa isso lá em Gálatas, no capítulo 5, o verso 17. Paulo também, ele luta, ele trava uma verdadeira batalha contra um mundo corrompido, e isso ele fala, ele expressa isso lá em Romanos, no capítulo 12. Ele trava uma batalha contra os inimigos da nossa alma, em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, ele fala sobre isso. Então, a vida do cristão, ela é marcada pela coragem, porque nós somos como soldados, e Paulo usa também essa figura de linguagem para dizer que nós estamos numa batalha, que a vida cristã não é ficarmos deitados num berço esplêndido, mas nós estamos numa batalha. A vida cristã não é um mar de rosa, nós não caminhamos num tapete aveludado, mas a vida cristã é feita de lutas. E é por isso, então, que Paulo está dizendo: combati o bom combate. E essa expressão bom combate aqui
Essa palavra significa uma competição nobre. O que Paulo está dizendo aqui é que não é que seja boa porque ele está lutando ali e que lutar é uma coisa boa, nada disso, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que essa luta é uma luta nobre, é uma luta grandiosa, que está acima de todas as competições, porque Paulo está lutando pelo ministério evangélico. Afinal de contas, essa era a vida do apóstolo Paulo. Ele dizia: ai de mim se não pregar o evangelho. Em suma, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ele teve uma sublime coragem para enfrentar ou para participar da mais nobre e da mais grandiosa de todas as competições ou de todas as batalhas, que é o ministério evangélico. E ele está dizendo isso a Timóteo: combati o bom combate. A terceira marca do verdadeiro cristão, além de ter uma vida no altar, de ter uma vida marcada pela coragem, a terceira marca é a perseverança. O verso 7, Paulo diz assim: completei a carreira. Completei a carreira. Alguns anos antes, falando aos anciãos da mesma igreja em Éfeso, o qual Timóteo agora era pastor, estava pastoreando, Paulo expressa o desejo de fazer exatamente isso. Em Atos 20, 24, ele diz assim: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Agora Paulo está em condições de dizer que assim o fez, que fora um propósito, agora era um retrospecto na vida do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo acrescenta a carreira, eu terminei, ou completei a carreira, na verdade ele terminou uma corrida, como se aquela corrida de obstáculos que muitas vezes nós vemos nas Olimpíadas, né? O cara correndo ali, vários obstáculos. Paulo enfatiza o fato de que a sua vida como crente, como cristão, cumpriu plenamente o ministério para o qual o Senhor o chamara. Como ele mesmo diz, em Atos 20, 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Seu foco era como que de um corredor. Ele não se distraía com nada que estivesse ao seu lado, porque o seu objetivo era tão somente satisfazer o Senhor, cumprir cabalmente o seu ministério. Quando nós pensamos em corrida, a gente não se esquece de um episódio que aconteceu com um maratonista brasileiro chamado Vanderlei Cordeiro. Eu sei que aqui muita gente se lembra dos Jogos Olímpicos do ano de 2004. Vanderlei estava preparado após a largada e mesmo com a grande concorrência, ele saiu à frente, abriu vantagem de um pelotão e ele correu sozinho, liderando a disputa, mais de uma hora, abrindo cada vez mais vantagem sobre os seus oponentes, sobre os demais corredores, e na altura do quilômetro 35, ele foi atacado no meio da rua por um espectador, um ex-padre irlandês, chamado Cornélios. Ele jogou o Vanderlei fora da pista, ele foi ajudado por um espectador grego que estava ali assistindo, e esse espectador, ele conseguiu desvencilhar o corredor Vanderlei, e aí ele voltou à prova, mas ele não conseguiu manter a mesma vantagem que ele tinha, e ele
acabou sendo ultrapassado por um americano e também por um italiano, mas ele conseguiu completar a sua corrida, chegando em terceiro lugar, levando ali a medalha de bronze. Estranhamente, o estádio olímpico ovacionou, a plateia o ovacionou, e ele fez aquele gesto tão tradicional, imitando um aviãozinho com os seus braços. Da mesma forma, meus irmãos, o cristão ele deve perseverar na sua corrida. Usando esse exemplo de Vanderlei Cordeiro, que sendo ali impedido de continuar a sua corrida por algum momento, por algum tempo, ele consegue se desvencilhar com a ajuda de alguém que estava ali, mas ele não desiste. Tem um hino no nosso cenário que diz assim: quantos que corriam bem, de ti longe, agora vão. Pessoas que começam bem a sua carreira cristã, o seu ministério cristão, e depois de um tempo, a pessoa desanima, alguns não permanecem, infelizmente alguns saem da igreja. Paulo está dizendo que ele completou a sua carreira, que ele chegou até o fim. Não basta começar bem, tem que terminar bem. Muitas pessoas começam bem, mas não chegam ao final. A terceira marca na vida do crente é a perseverança. Não importa os obstáculos, não importa as circunstâncias que você passe, não desista de correr a tua corrida. Não desista de continuar até aquele dia onde nós receberemos uma coroa eterna. Mas a quarta marca na vida do cristão ainda está no verso 7. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse apóstolo veterano, ele afirma que guardou a fé. O contexto desta carta enfatiza fortemente a importância de guardar o depósito da verdade revelado. E é veemente certo que o apóstolo Paulo, ele está afirmando a sua fidelidade nesse sentido. Ele diz: guardei com toda a segurança, como bom guardião ou dispenseiro, o tesouro do evangelho confiado aos meus cuidados. Guardar a fé aqui, meus irmãos, significa que Paulo, no cumprimento do seu ministério, ele preservou intacta a sua fé, ou seja, a sã doutrina. Ele não abriu mão da sã doutrina, ele não se deixou levar por ventos de doutrina, mas ele perseverou o bom depósito confiado a ele. Guardar significa vigiar com o fim de proteger, abrigar, tomar cuidado e, principalmente, defender. Paulo guardou a sua fé diante de muitas tribulações. Ele tinha sido perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso. Ele já tinha sido apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônicas, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Coríntios. Ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio avassalador ao dirigir-se a Roma, ele foi picado por uma cobra na ilha de Malta, já tinha sido fustigado 3 vezes com varas pelos romanos e recebido 195 açoites dos judeus, mas Paulo guardou a fé. Quantas pessoas que, quando passam pelo sofrimento, não só questionam a Deus, mas abandonam a fé. Quantas pessoas desistem
de correr a sua corrida, porque a vida está difícil, porque não conseguiram aquilo que desejavam e desistem do Evangelho. Paulo não abre mão da sã doutrina. Paulo continua firme, apesar das circunstâncias adversas que ele passou, ele continua perseverando na sua fé e ele guarda a sã doutrina. Ele não abre mão da palavra de Deus. Um dos cânceres que, infelizmente, se instalou em muitas igrejas é o liberalismo teológico, que, junto com a teologia da prosperidade, destruiu muitas igrejas. Muita gente frustrada, decepcionada com Deus, que abriram mão da sã doutrina e hoje não querem saber de Deus. A preocupação de Paulo não era de que ele havia sido bem-sucedido. Ao invés disso, a preocupação dele é se ele havia sido um servo fiel a Deus. Alguns estudiosos afirmam que este final poderia ser traduzido: Paulo manteve a doutrina, ou seja, mesmo diante de muitas objeções, o apóstolo não abandonou a fé, pelo contrário, ele guardou. Assim sendo, meus irmãos, nós precisamos continuamente guardar a nossa fé, porque há muitos ladrões temporais que se levantam dia após dia para assolar a vida cristã. Muitos se afastam da igreja porque não guardaram a sua fé, e, na verdade, muitos nem conheciam de fato a Deus e a sua palavra. Contudo, quando nós guardamos a nossa fé, nós permanecemos no caminho que Jesus nos colocou. Quando nós guardamos a nossa fé, nós permanecemos inabaláveis nas tribulações. Quando nós guardamos a nossa fé, nós permanecemos firmes na esperança, da qual o Senhor Jesus é o autor de uma viva esperança. E para concluir, meus amados irmãos, a vida cristã, ela é marcada pela segurança da glória eterna. O apóstolo Paulo, no verso 8, ele diz assim: depois de Paulo olhar para o passado, depois de olhar para o presente, agora está olhando para o futuro. E o verso 8 ele diz: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, certamente ele seria condenado à morte. Paulo foi decapitado, como de fato nós temos o conhecimento, sabemos disso, por ordem do imperador romano. Entretanto, Paulo, ele olha para além daquilo que os olhos podem ver. Paulo não viu a morte, mas ele contemplou a coroa de glória. Agora nada lhe resta senão um prêmio. E Paulo chama esse prêmio da coroa da justiça, que lhe está guardada e que lhe será dada no dia da vitória. Veja, ele diz assim: pelo reto juiz. E esta aqui é uma coroa incorruptível. Não é uma coroa produzida pelos homens, mas é uma coroa produzida por Deus. Não é uma coroa pela vitória de uma competição qualquer, mas é uma coroa pela vitória da igreja sobre a morte. E Paulo esperava de uma forma convicta por esta coroa. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, o verso 25, o apóstolo Paulo diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E ele diz aqui, uma coroa da justiça, lá em Timóteo, no capítulo 4, verso 8, ele fala de uma coroa de justiça. Ele faz aqui, meus amados irmãos, um evidente contraste com a sentença que, a qualquer hora, um juiz humano lhe dará. O imperador Nero
pode declará-lo culpado e condená-lo, como de fato isso aconteceu. Mas ele está dizendo que logo virá uma magnífica revogação do veredito desse juiz iníquo, quando o Senhor, o reto juiz, o declarar justo. De fato, Paulo tem uma viva esperança na glória eterna. Ele acredita veemente que a morte não é um fim em si mesmo, mas o início de uma nova realidade com Cristo. E por essa razão, ele diz que o tempo da minha partida é chegado. E esse termo, que essa palavra grega para partida, significa desatar, desamarrar, que se refere a um contexto social da época. A soltar um bote de suas amarras. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo: a âncora já foi levantada, as amarras já estão soltas, o barco está prestes a partir. Essa ideia de que o barco está partindo é uma ideia de morte. Paulo está dizendo isso, que o tempo da minha partida está chegado. Paulo agora está navegando para a pátria celestial. A coroa da justiça é concedida a todos quanto amam a sua vinda. Não porque essa seja uma atitude meritória a ser adotada, mas por ser uma firme evidência da justificação. O descrente não justificado, ele teme a morte. Ele teme a vinda de Cristo. No entanto, para o cristão, para o crente que está preparado, a morte é apenas uma passagem para a vida eterna. A vinda de Cristo é algo glorioso para a vida do crente. Portanto, Paulo, ele aguardava, ele esperava, ele tinha confiança e ele tinha essa expectativa de receber a coroa da justiça do reto juiz. Assim, meus irmãos, o genuíno cristão, ele também pode esperar, aguardar esta coroa, como afirma o hino. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar, levarei também a minha cruz, até por uma coroa trocar. E eu quero concluir essa mensagem acerca das marcas de um verdadeiro cristão. E diante de tudo que nós vimos aqui, um verdadeiro cristão, ele tem uma vida no altar. Um verdadeiro cristão tem uma vida marcada pela coragem, ele combate o bom combate. O verdadeiro cristão, ele tem uma vida marcada pela perseverança. Ele não desiste, ele continua, apesar das objeções, apesar das perplexidades que ele sofre na sua corrida, na sua caminhada, apesar das adversidades, ele continua correndo, perseverando, ele não desiste. O verdadeiro cristão, ele é fiel à doutrina, ele é fiel à palavra de Deus, ele não abre mão da palavra de Deus, ele guarda no seu coração e ele vive por essa palavra. O verdadeiro cristão também, ele tem uma viva esperança, porque ele sabe que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz um eterno peso de glória, muito elevado, maior do que tudo aquilo que eu e você podemos passar nessa terra. E diante de tudo isso, meus amados irmãos, eu quero concluir e fazer 3 perguntas para você, muito pessoal. Primeiro, você é um cristão autêntico? A segunda pergunta, você tem as marcas de um verdadeiro cristão? E a terceira pergunta, se você estivesse na presença daquele que está sentado num alto e sublime trono, você estaria satisfeito com a sua vida cristã
que você tem vivido até hoje? Que cada um de nós, que todos que estamos aqui, possamos responder para si mesmo essas 3 perguntas. Se eu sou um cristão verdadeiro, se eu carrego as marcas de Cristo na minha vida, e se eu estou satisfeito com a minha vida cristã. Que nós não possamos nos acomodar com uma vida cristã medíocre, mas que a gente possa desejar mais de Cristo, assim como a corça suspira pelas águas, que o nosso coração possa desejar mais e mais de Deus, que o nosso desejo seja se tornar um pouco mais parecido com Cristo. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Agradeço mais uma vez aos irmãos pelo convite, que Deus abençoe grandemente esta igreja.